Cada vez mais, a área de dados vem se tornando a mais promissora e desafiante área do mercado de trabalho. E à medida que isso for evoluindo, as empresas vão exigir cada vez mais habilidades dos seus candidatos. Nesse vídeo eu separei algumas habilidades básicas que tanto eu quanto outros amigos meus que também recrutam para a área de dados exigem dos seus candidatos. E geralmente essas habilidades, elas são comumente utilizadas no dia a dia de quem trabalha com dados. Bem-vindo a você, eu sou o Grego e hoje nós vamos navegar no maravilhoso mundo de análise de dados. Beleza, galera, a primeira coisa que a gente espera de um analista de dados júnior ou de qualquer analista é saber discernir tamanhos de números ou números com relação à matemática, né? É saber fazer uma regra de 3 simples, é saber comparar situações simples com base nos seus números. Por exemplo, se você estiver analisando a quantidade de vendas que uma loja fez e você tem lá um número total de 4 bilhões de vendas no dia. A não ser que você esteja trabalhando com o melhor vendedor do mundo, é muito difícil que o resultado que você chegou de 4 bilhões de vendas no dia seja um número errado, apesar de estar saindo de um banco de dados teoricamente confiável. Pode parecer ridículo isso daqui, mas a capacidade de discernir se um número está aproximadamente correto ou aproximadamente errado é uma das coisas que te poupa muitas frustrações quando você está analisando um dataset ou um conjunto de dados, seja num banco de dados, seja numa planilha. Falando em planilha, pessoal, vem o segundo elemento básico nas nossas considerações sobre isso. É importantíssimo vocês não saberem como trabalhar com Excel, ser um avançado em Excel, ou ter PhD em, sei lá, LibreOffice ou BR Office, qualquer uma dessas ferramentas que permite você manusear ou manipular dados em uma estrutura de linha-coluna, numa matriz de 2 dimensões simples. Mas sim saber considerar como uma matriz funciona, você saber identificar que uma célula que está na linha 4, na coluna H, saber identificar exatamente qual que é essa célula e saber como funcionam algumas funções básicas, como somar uma coluna, somar uma linha, somar uma célula por outra célula, alguns comandos básicos que em qualquer ferramenta de planilha vocês têm acesso. Terceiro lugar, pessoal, pensamento computacional. Tá bom? Se vocês não sabem o que é pensamento computacional, tem uma série de vídeos aqui no canal que fala um pouco sobre isso. E aproveitando, essa série também vai embasando cada vez mais o que é o básico de programação. É super legal essa série porque ela trabalha num conceito de learning by gaming. Então você vai jogando um jogo na internet e vai aprendendo programação enquanto evolui no jogo. Mas apenas resumindo, para a gente voltar para esse vídeo, pensamento computacional é importantíssimo. Que você saiba ler um código e interpretar o que aquele código faz de acordo com as suas instruções. Instruções normais ou instruções de controle de fluxo, entre outras. É importantíssimo para que vocês não precisam escrever o código, né? Teoricamente, quando você está entrando na área de um analista júnior, né? É importante que você saiba escrever o código quando você está indo para um analista pleno ou algo do tipo. Mas é importante que você saiba ler e interpretar um código na sua cabeça. E é por isso que você precisa de pensamento computacional. Em quarto lugar, pelo menos o básico de bancos de dados. O que seria isso? É entender os tipos de bancos de dados que existem hoje no mundo. Há muito tempo atrás a gente tinha apenas alguns bancos de dados e era muito mais fácil entender como eles funcionavam, que são os bancos de dados relacionais, onde há relações entre as entidades do banco de dados, entre as tabelas do banco de dados. Hoje, com o paradigma da internet, com o paradigma da tecnologia, a quantidade de bancos de dados aumentou exponencialmente. Então é importante vocês saberem a existência desses tipos de bancos de dados e para que eles servem e para que eles foram criados. Por exemplo, hoje existe um banco de dados orientado a datas, a timestamps. E é importante esse banco de dados porque ele torna ótima a consulta quando você tem dados temporais.
ou seja, dados da bolsa, em vez de você armazenar os dados da bolsa em uma planilha do Excel e fazer várias operações ou funções em cima dessa planilha, você pode baixar um sisteminha de banco de dados temporal, de banco de dados orientados a datas no seu computador e armazenar lá. A consulta vai ser muito maior e a sua capacidade de armazenamento também vai ser maior. Indicar isso para uma pessoa usar no trabalho, no mercado, em alguma situação durante o dia a dia, trabalhando como analista de dados júnior, pode trazer olhos importantes para você. Beleza, como a gente está falando de bancos de dados, a gente não pode deixar de falar da ferramenta mais importante hoje no mundo para quem trabalha com dados, que é SQL. SQL pode, quando eu falo, as pessoas falam, SQL, não sei, veja bem, não sei o que, é programação e tal. Não, SQL pode em alguns momentos ser utilizado na programação, mas ele é uma outra coisa. Ele é uma linguagem para você consultar em bancos de dados colunares, tá bom? Saber SQL é saber conversar com um banco de dados e pedir o que você quer dele, né? O SQL também é usado para inserções, updates, entre outras coisas. Mas aqui o que eu estou falando de SQL é do SQL básico. Consultar uma ou mais tabelas do banco utilizando queries simples de SQL, né? Então isso é uma das coisas que eu mais exijo dentro de uma reunião de candidatura para uma vaga de analista de dados júnior e uma vaga também de engenheiro de dados júnior. Do analista de dados, isso eu pelo menos exijo o básico, conhecimento da estrutura do Select, entre outras coisas. As outras pessoas com que eu conversei também pontuaram essa informação como uma informação extremamente necessária. Para os engenheiros de dados júniors, eu já exijo algo a mais, algo que desafie mais. Por exemplo, utilizar consultas em mais de uma tabela, ligar tabelas, entre outras coisas, tá bom, galera? De todas as informações, de todas as habilidades que eu falei até agora, o básico em linguagem SQL é importantíssima para você se considerar um analista júnior de dados. Como a gente falou de programação, né? SQL, voltando, não é uma linguagem de programação, mas linguagens de programação também são importantíssimas, tá? Eu não estou falando de pensamento computacional aqui, como eu falei antes. Aqui eu estou falando de realmente conseguir colocar a mão no código para resolver um problema simples, tá? Isso daqui já é um pouco mais opcional, principalmente quando a gente fala de um analista de dados. O fato de você saber uma linguagem de programação, ou pelo menos escrever ela em termos simples, ou saber conversar sobre ela, é importantíssimo para você, como analista de dados, também ter essa ferramenta na sua mão para quando for necessária. Quando o SQL não resolve a situação, quando o pensamento computacional não resolve, como planilhas não resolvem, você vai ter que sacar essa ferramenta do seu cinto de utilidades e usar programação para resolver os seus problemas. E por último, e não mais importante, é a oratória, pessoal. E é uma oratória específica que eu estou falando aqui. Hoje, quando a gente coloca um profissional de tecnologia para conversar com um profissional de negócios, é muito difícil essas duas figuras se comunicarem. Por quê? Porque o profissional de tecnologia tem a mente totalmente enviesada para código, termos técnicos, ele às vezes faz ligações na cabeça que ele abrevia na fala, coisas que um analista de negócio não entende. Não porque ele é incompetente, mas porque não faz parte do âmbito dele entender as questões técnicas. Ele pode até ter um pé no lado técnico que facilitaria, mas é importante, principalmente para um analista de dados júnior, que vai ser a ponte de quem vai falar com o pessoal que toma decisões, né? Trazer dados, trazer informações para quem toma decisão, é saber explicar o técnico para o âmbito de negócios. Então a oratória da explicação, de traduzir os termos técnicos para termos que uma pessoa de negócio possa entender, é muito importante também, pessoal. Essa é uma das principais soft skills que a gente exige desse pessoal. A gente exige dos candidatos a analista de dados júnior,
Tá bom, pessoal? Então é muito importante saber se comunicar, principalmente. Galera, se vocês acham que faltou alguma coisa aqui, se vocês acham que tem mais uma habilidade que falta ser explicada ou falada aqui, por favor, comenta nesse vídeo com a sua ideia e com a sua opinião. E a gente vai discutir, às vezes eu coloco isso num outro vídeo que seria interessante para as outras pessoas verem. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, porque o like vai fazer com que esse vídeo seja disponibilizado para mais pessoas no YouTube. Se você é novo aqui no canal, também não se esquece de se inscrever para ter conteúdo toda semana sobre tecnologia, notícias e novidades, além de cursos e conhecimentos que eu vou trazer aqui para dentro do canal, principalmente sobre dados. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo do grego e tchau!